Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Hoje nós vamos falar de algumas dicas sobre comunicação. Comunicação é muito complicado. Não é à toa que existe uma faculdade só para fazer formação em comunicação. Comunicação é o quê? É alguém que fala alguma coisa, ou escreve alguma coisa, ou faz um sinal, que essa coisa que ele faz, ele se chama emissor, é a mensagem, e aqui tem o receptor, que é o sujeito que vai receber essa mensagem. Então tem variáveis no emissor e nas mensagens, e também no receptor. Vamos ver umas dicas aqui, verificar umas dicas, para que nós possamos nos comunicar da melhor maneira possível. A primeira é a congruência. É a harmonia entre as palavras e a informação ou comunicação que desejamos transmitir. Faz alguns anos que foi uma coisa muito desagradável. Uma pessoa estava transmitindo uma nota de falecimento e ela começou a rir. Isso pode ser nervoso. As pessoas às vezes elas sorriem, riem, gargalham de nervoso, mas não ficou muito bom. Então o que é congruência? Congruência é a harmonia em que o que você está falando e o que você vai transmitir tem que ter uma congruência, tem que ter uma harmonia com você. Você tem que ser harmonioso com a sua mensagem. Se eu estou falando uma coisa alegre, aí eu vou sorrir, vou fazer gestos de alegria, né? E se é uma coisa não tão alegre, uma coisa mais séria, tem que ter uma postura de seriedade, né? Isso com tudo. Contudo, sempre nós temos que ter coerência na nossa vida. Essa congruência, essa harmonia é a coerência entre o que você faz, o que você diz e o que você está transmitindo. Até existem pessoas que dizem: faça o que eu faço, mas não fale. Como é que é o negócio? Eu não sei. É um ditado desse que diz aí: faça o que eu faço, mas não faça o que eu digo. Um negócio desse. Isso é incoerente. Né? A pessoa tem que fazer e falar o que ela acredita. A harmonia, coerência. A segunda dica é: tenha sempre opções. É muito interessante que os professores são hábeis em ter opções. Porque você explica uma coisa para o aluno, ele não entende. Então o que você faz? Você vai plano B. Segunda opção: você explica a mesma coisa de forma diferente, com outras palavras, e aí ele vai entender. Então aqui, na Estrutura da Magia, o livro do Richard Bandry, ele diz: se você continuar fazendo o que sempre fez, vai continuar recebendo a resposta que sempre recebeu. No caso do professor, o aluno que não entende. Ele vai falar a mesma coisa e não entende. Tem que ter um plano B. Você tem que ter opções. Você fala uma coisa para o seu filho e ele não entendeu. Você explica de outra forma. Usa outras palavras. Usa um exemplo. Opções. Na vida nós precisamos ter opções. Alguma coisa não caiu do jeito que você queria, não coincidiu do jeito que você queria, do jeito que você programou. Plano B. Opções. Assertividade. O que é ser assertivo? Ser assertivo é ser afirmativo. Então ele diz: dizer o que quer e tem vontade com as restrições da boa educação e no momento adequado. É muito comum as pessoas dizerem: ah, ele é tão... ele fala, né?
ela fala, né? A gente pergunta, ela vai falando mesmo. É uma pessoa assertiva? Talvez. Se ela usar a educação e o momento adequado, ela é uma pessoa assertiva. Agora, se ela fala coisas desagradáveis, que ninguém perguntou nada, na frente de todo mundo, numa festa, ela não é assertiva, ela é sem educação, é diferente, né? Então, ser assertivo é ter educação para falar. Às vezes, nós podemos dizer coisas muito sérias para as pessoas, mas de acordo com o jeito com que você fala, a pessoa vai dizer, você tem razão, é isso mesmo, sabe que você está certa, e você disse barbaridades, né? Coisas assim que ela tem que mudar alguma coisa, né? Do jeito dela e tal. Se uma pessoa, outra pessoa dissesse de uma forma ríspida, ela ia se ofender. Mas quando você diz com jeitinho, mas quem sabe, né? Se você fizesse uma outra forma, com jeitinho, com boa educação. Educação, já dizia minha avó, entra em qualquer lugar. A pessoa com educação, ela entra em qualquer lugar. Ela quer dizer que a pessoa era bem recebida, era querida, né? Entender e aceitar. Entender e aceitar. Aqui ele diz o mapa de mundo. Eu ainda não falei isso para vocês, mas vou falar. O mapa de mundo de alguém é a forma com que ela vê o mundo, com que ela percebe o mundo, com que ela ouve o mundo, com que ela se posiciona no mundo, né? Então, em neurolinguística, território é o mundo. E o mapa é essa representação que eu faço do mundo na minha personalidade. Então, cada um de nós tem um mapa de mundo que vem sendo construído ao longo da nossa vida, quando a gente começa a se entender, começa a ficar, engatinhar, começa a falar, a gente começa a construir o nosso mapa, a nossa representação do mundo. Cada um de nós tem um. Um gosta de verde, outro gosta de azul, outro gosta de rosa. Então é muito interessante você entender que cada pessoa tem o seu mapa de mundo. Cada pessoa tem a sua personalidade. Se fica mais fácil para você entender, que nós ainda não estudamos mapa de mundo, entenda como personalidade. É uma boa representação. Cada um de nós tem a sua personalidade. Então, aceitar isso, não precisa concordar. Entender não significa que você vai concordar. Entender significa que você é uma pessoa inteligente o suficiente para saber que cada ser humano é diferente do outro. Cada um de nós é diferente do outro. Até os irmãos gêmeos. A ciência agora já provou que a personalidade deles se forma diferente, ficam com personalidades diferentes, né? Opiniões diferentes. Quinto é a linguagem. A linguagem é a base da comunicação. Existem dois tipos de linguagem: linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem não verbal é a dos gestos, dos sinais, sinais de trânsito, sinais de toalete, sinais de caminho, né? Em forma dos sinais. E a linguagem dos sinais também. A linguagem falada e escrita é a mais comum na comunicação. Então, por isso que ele menciona linguagem. A linguagem deve ser clara e sintética, isto é, bem esclarecida e resumida, de uma forma objetiva. Eu conheço uma moça que ela é muito prolixa. Então, eu fico
pontuando, né? As vírgulas, ponto final. Então, se você perguntar para ela, aconteceu um acidente ali, aconteceu um acidente ali na esquina? Foi. Aconteceu um acidente. Você estava lá? Estava. Deixa eu te contar. A moça saiu para ir no mercado. Aí deixou a porta aberta. Aí o cachorro saiu. Quando o cachorro saiu, a empregada da vizinha falou. Aí não sei o que. Então ela vai falando coisas que não tem necessidade para no final dizer, o cachorro foi atropelado. Então isso é cansativo para quem está ouvindo, para o receptor. E prova que a pessoa não tem criatividade para resumir o seu pensamento. Quando nós estávamos no colégio, a gente fazia muita redação, né? Até hoje ainda tem no Enem redação. No vestibular também tinha redação. Por quê? Porque na redação você vai dizer em 20 linhas um assunto X. Então você vai aprender a ser resumido, objetivo e claro. O que é claro? É uma linguagem que todos entendem. Não adianta você ficar falando palavras difíceis, que as pessoas não entendem. Isso não é legal. A comunicação mais fácil, mais proveitosa, mais útil, é aquela que você fala palavras simples e que todos entendem. Essa é eu tenho essa característica, eu não sou de palavras bonitas, não. Eu gosto de palavras simples. Todos os meus livros têm palavras simples. Todo mundo entende o que eu estou falando. No caso, escrevendo, né? Ressignificar. O que é ressignificar? É dar um novo sentido, um novo significado àquele evento. Aí aqui ele diz, dar outro significado às palavras para que possam ser entendidas. Lembra do plano B? A ressignificação nada mais é do que um plano B. Você falou uma coisa, a pessoa não entendeu, fala de outra forma. Ressignifica aquela locução adverbial que você falou, ou o conjunto de palavras, ou a palavra em si. Ressignifica, dá um outro sentido àquilo que você quer transmitir. Rapport. Rapport significa harmonia, afinidade, né? É a mesma coisa. Rapport é uma resposta que as pessoas nos dão. Quando as pessoas têm afinidade, elas nos dão um rapport bom, né? Um rapport útil para o nosso crescimento. E ele é sempre bom. E o rapport que vem negativo também é bom, é útil. A gente lembra que a gente aprende com as coisas que são desagradáveis? É isso aí. É harmonia, afinidade. Saber ouvir e saber falar. Saber ouvir é tão importante quanto saber falar. Ouvir é diferente de escutar. Ouvir, você usa o sentido da audição para entender os sons. Você usa os ouvidos. Quando você escuta, você ouve com atenção. Então, escutar é ouvir mais atenção. É importante saber ouvir e saber falar, por quê? Porque nós temos, pela felicidade da perfeição universal do Criador, Ele nos deu 2 ouvidos, 2 olhos e uma boca. Então é para você olhar mais, verificar mais, observar mais, ouvir mais, verificar mais, observar mais e falar o estritamente necessário, sem ser prolixo. Outra coisa muito importante também no saber ouvir e saber falar é não falar junto com a pessoa. As meninas de telemarketing, eu já disse isso no outro vídeo, elas têm um hábito horrível. Elas ligam para você, aí você começa a conversar com elas, aí você começa a perguntar, elas falam junto com você. Aí você tem que espera ela acabar de falar, e aí você repete a pergunta que você fez. Porque ela não ouviu a sua pergunta, que ela falou junto com você.
Então isso é um vício de comunicação muito horrível, porque prejudica muito a comunicação. Nem todo cliente é paciente, né? Nem todo cliente é professor. E às vezes o cliente pode se irritar. Né? Minha filha, eu estou falando, você me ouve, por favor? Né? Pode se irritar. Eu espero ela falar, aí eu repito. Se ela falar junto comigo de novo, eu volto a repetir. Até ela entender que ela precisa me ouvir. Né? Telemarketing, ouvir primeiro, depois falar. A nona dica é simplicidade. É muito simples. Simplicidade é muito simples. É você não ser pedante. É aquilo de não falar palavras difíceis, de não querer mostrar às pessoas que você sabe do assunto. Aí fica falando para todo mundo, interrompendo as pessoas, porque você tem que mostrar que você conhece o assunto. Isso é ser pedante. O mais importante é ser humilde. Humildade é uma beleza. E o tom de voz? Tem que ter um tom de voz adequado, harmonioso, para que as pessoas possam te entender, possam aceitar o que você está falando e, se discordarem, tenham uma postura adequada nessa discordância. Então essas são as 10 dicas da boa comunicação. Evitar falar. A gente observa muito na televisão, as pessoas falam, eu queria perguntar para o senhor, excelência, aquele caso, isso é horrível, isso é muito feio. A pessoa que está ouvindo fica com aquele na cabeça, fica atordoada, sabe? Não é muito útil para a comunicação. Evitar esses pequenos deslizes. Mas eu estou acostumada a dizer o Então, em vez de dizer o respira. Eu gostaria de perguntar para o senhor, excelência, por gentileza, sobre aquela lei que está em trâmite, o que o senhor acha dela? Respira. Respira na hora que você vai dizer o Bota um elásticozinho no braço, quando você for dizer o solta o elástico. Aí o teu vai ficar sobre o controle da dor, né? Pavlov tinha razão. Então, para quem chegou agora, meu nome é Rosa Alcântara, sou psicóloga e gostaria muito que vocês dessem a opinião de vocês sobre esses 10 dicas. O que vocês acharam, qual é a dificuldade de vocês? Se vocês têm alguma dificuldade em uma delas, como é que vocês procedem nessa dificuldade? O que nós podemos fazer juntos? Tá bom? Muito obrigada. Até a próxima.